Ela nasceu em um lar marcado pelo abandono e pela dor. Perdeu a mãe ainda criança, foi separada dos irmãos e carregou o peso do desprezo por anos. Mas, em meio a tantas lágrimas, Talita encontrou força na fé e na esperança. Você não vai acreditar na reviravolta emocionante que mudou para sempre a vida dela. Curta, comente e inscreva-se no canal para não perder histórias inspiradoras como essa. Vamos juntos espalhar o poder da fé. O choro de Maria ecoava na casa pequena e mal iluminada, enquanto ela se esforçava para acalmar os dois filhos pequenos, Jéssica e Vinícius. A chuva tamborilava no telhado de zinco, criando um som monótono que parecia refletir o peso de sua alma. Naquela noite, sozinha em casa, Maria segurava a pequena Talita nos braços. Apenas alguns dias de vida, enquanto olhava pela janela, esperando por alguém que não voltaria mais. O pai de Talita havia partido antes mesmo de conhecê-la, deixando Maria com uma ferida aberta e uma responsabilidade que parecia insuportável. Por que, Deus? Por que ele foi embora? Sussurrava entre soluços. Apesar do abandono, ela sabia que não podia se permitir desistir. Seus filhos dependiam dela, e Maria, mesmo exausta, trabalhava como faxineira em casas de famílias ricas para garantir ao menos o básico. A casa onde moravam era composta por 2 cômodos apertados, com paredes descascadas e móveis antigos doados por vizinhos. O único luxo era uma Bíblia que Maria mantinha em cima de uma pequena prateleira, aberta no Salmo 23. Ela não tinha muito tempo para ler, mas nos raros momentos de tranquilidade, sussurrava: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Enquanto crescia, Talita não entendia completamente o que significava viver em um lar marcado pela pobreza e pela ausência. Porém, desde pequena, ela absorvia a dor de sua mãe e a dureza da vida ao redor. Vinícius, aos 4 anos, brincava no chão com um carrinho velho. Jéssica, aos 8, já demonstrava maturidade além da idade, cuidando da irmã mais nova como se fosse uma pequena mãe. O olhar de Maria era sempre distante, carregado de preocupação e tristeza. Mesmo assim, havia momentos em que ela forçava um sorriso para as crianças. "Vocês são minha força", dizia, enquanto acariciava os cabelos de Talita. Por mais que sua fé vacilasse, Maria encontrava consolo em orações rápidas, feitas em pé, enquanto lavava roupas ou preparava as crianças para dormir. Naquela noite, Maria olhou para os filhos e fez uma oração em silêncio. "Senhor, proteja meus filhos. Que eles cresçam fortes, que eles tenham um futuro diferente. Eu não sei até onde vou conseguir ir, mas sei que o Senhor cuida de nós." O dia começou como outro qualquer. O sol ardia no céu, enquanto Maria arrumava Talita, que completara apenas 3 anos. Naquele pequeno barraco, o calor parecia piorar a cada instante. Vinícius e Jéssica brincavam no quintal de terra batida, usando tampinhas de garrafa como carrinhos e bonecas. Maria tossia, mas tentava disfarçar. Há semanas vinha lutando contra uma febre persistente, mas ela tomava um remédio e pensava: "Logo passa", repetia para si mesma, como se as palavras pudessem curar o que o corpo já não suportava. Por volta do meio-dia, Maria sentiu uma tontura repentina. Segurando-se na mesa, chamou por Jéssica com um tom fraco. A menina correu até a mãe e percebeu que algo estava errado. "Mamãe, o que foi?" perguntou com os olhos arregalados. Antes que pudesse responder, Maria desabou no chão. Jéssica gritou por ajuda e Vinícius, assustado, abraçou Talita, que começou a chorar. Os vizinhos chegaram correndo, tentando reanimar Maria, mas ela estava inconsciente. Uma ambulância foi chamada, mas era tarde demais. Maria faleceu antes mesmo de chegar ao hospital. A notícia devastou a comunidade humilde, mas ninguém sofreu tanto quanto os 3 pequenos, que agora estavam sozinhos no mundo. No dia do enterro, o silêncio era pesado.
Talita não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a ausência da mãe como um vazio irreparável. Ela observava enquanto o caixão descia à terra, agarrada ao vestido de Jéssica, que chorava sem parar. Vinícius permanecia ao lado delas, com os olhos fixos no chão, apertando a mão da irmã mais velha. Após a cerimônia, o destino das crianças foi decidido rapidamente, sem tempo para sentimentos. Sem condições de cuidar de todos, os vizinhos entraram em contato com os pais de Vinícius e Jéssica. Cada um foi levado por uma família diferente. Jéssica, a mais velha, foi acolhida por parentes distantes do pai. Vinícius foi morar com um tio paterno, um homem austero e reservado. Talita, no entanto, não tinha para onde ir. Foi a avó materna, Dona Luzia, quem tomou a responsabilidade. Ela era uma mulher idosa e cansada, marcada por anos de trabalho duro. A notícia da morte de Maria a abalou profundamente, mas apesar da dor, sabia que não poderia abandonar a neta. "Você vem comigo, menina", disse com firmeza, pegando Talita pela mão. Enquanto os irmãos eram levados, Talita os viu desaparecer ao longe, sem entender que aquele era o começo de uma nova separação. O aperto no peito era esmagador, e mesmo sem compreender o significado da perda, as lágrimas escorriam por seu rosto infantil. Seu coração sentia o que sua mente ainda não podia processar. Sua família estava se desfazendo diante de seus olhos. No caminho para a casa de Dona Luzia, Talita olhava pela janela da velha Kombi que os levava. A paisagem passava rápido, mas tudo parecia cinza. Sentada ao lado da avó, ouvia o som da rádio, tocando hinos antigos. Luzia não dizia muito, apenas segurava a Bíblia em seu colo com uma expressão séria. O silêncio entre as duas era tão pesado quanto a perda que compartilhavam. Nos dias que se seguiram, Talita buscava pela mãe nos pequenos detalhes. Chamava por ela durante a noite, abraçava o travesseiro em busca do cheiro familiar, mas a ausência era ensurdecedora. E agora, com apenas 3 anos, ela aprenderia o que era viver sem as mãos carinhosas de Maria para guiá-la. Os dias na casa de Dona Luzia eram uma mistura de rotinas rígidas e silêncio. A mulher idosa morava em uma casa simples, com paredes de concreto cinza e móveis antigos, acumulados ao longo dos anos. A casa ficava em uma vila humilde, cercada por ruas de terra e pequenos quintais onde as crianças do bairro brincavam descalças. Mas dentro daquele lar não havia espaço para risadas. Luzia fazia o possível para cuidar de Talita, mas sua paciência era curta. Ela acordava cedo todos os dias para limpar casas e vender quitutes na feira, retornando sempre cansada. A mulher não era de abraços ou palavras gentis. Embora nunca deixasse faltar comida ou roupas para Talita, demonstrava pouco afeto. Talita, por sua vez, sentia-se como um peso, uma obrigação que Luzia carregava sem entusiasmo. "Pegue isso para mim, menina", Luzia gritou certa vez ao pedir que Talita buscasse um pano de prato. A menina, agora com 9 anos, correu para atender, mas tropeçou e derrubou a vasilha de farinha que a avó usava para preparar um bolo. O pó branco espalhou-se pelo chão, e Luzia soltou um suspiro exasperado, levando a mão à testa. "Por que você é tão desastrada?" gritou Dona Luzia. Talita baixou a cabeça, reprimindo as lágrimas. Ela não queria causar problemas, mas tudo o que fazia parecia errado. Apesar das dificuldades, havia um lugar onde Talita encontrava paz: a igreja. Luzia frequentava os cultos semanalmente e sempre levava a neta. A igreja era pequena, com paredes pintadas de branco e bancos de madeira que rangiam sob o peso das pessoas. Durante os cultos, Talita sentia algo diferente. A música dos hinos preenchia o espaço e fazia seu coração, tão pequeno e machucado, bater com esperança. Enquanto as outras crianças brincavam no pátio após o culto,
Talita preferia ficar sentada em um dos bancos, observando o altar simples. Às vezes, fechava os olhos e orava em silêncio, repetindo as palavras que ouvira de Luzia. Sua oração era sincera, cheia de inocência. Deus, me ajuda a ser uma menina boa. Cuida de mim e da minha mamãe lá no céu. Eu não quero ser um peso para a vovó. Certa noite, depois de um culto, o pastor da igreja, um homem gentil de cabelos grisalhos, se aproximou de Talita. Ele se abaixou para ficar na altura dela e sorriu. "Você gosta de orar, não é?" perguntou. Talita assentiu timidamente. "Lembre-se sempre, Deus está ouvindo. Ele se importa com você, pequena." As palavras do pastor foram como um abraço que ela nunca recebera. Naquela noite, antes de dormir, Talita repetiu a oração com ainda mais fervor. No entanto, a relação com Luzia continuava complicada. A mulher, já cansada pela idade e pelos anos de trabalho duro, não sabia como lidar com a sensibilidade da menina. Às vezes, Luzia sentia remorso por ser tão dura. Sentada na cadeira de balanço, enquanto Talita dormia, ela olhava para a pequena e murmurava: "Maria, que Deus me dê forças para criar essa menina. Eu não sei como, mas vou tentar." O refúgio na igreja tornou-se essencial para Talita. A cada culto, sentia-se um pouco mais próxima de Deus, como se ele fosse seu único amigo verdadeiro. E assim, entre os conflitos em casa e as orações silenciosas, a fé começou a brotar no coração da menina. Ela não entendia tudo o que o pastor dizia, mas sentia que Deus era alguém com quem podia contar, mesmo quando ninguém mais parecia se importar. O sol começava a nascer quando Talita sentiu algo estranho. Ela estava acostumada a ouvir o som das panelas e o movimento da cadeira de balanço de Dona Luzia todas as manhãs. Mas, naquele dia, a casa estava em completo silêncio. Com um aperto no peito, Talita foi até o quarto da avó. A mulher estava deitada, imóvel, com a Bíblia aberta ao lado. "Vó!" chamou Talita com a voz trêmula. Aproximou-se da cama e tocou a mão fria de Luzia. Um calafrio percorreu seu corpo. Desesperada, sacudiu a avó, mas não houve resposta. As lágrimas começaram a escorrer e um grito de dor escapou de seus lábios. Os vizinhos logo chegaram ao ouvir os soluços da menina. A cena era dolorosa. Talita, aos 12 anos, segurava a mão da avó como se sua vida dependesse disso. Luzia partira em silêncio, deixando a neta mais uma vez sozinha no mundo. Nos dias que se seguiram, a pequena casa ficou cheia de pessoas, mas Talita sentia-se completamente sozinha. O pastor da igreja compareceu ao velório, tentando consolar a menina. "Deus está com você, Talita. Ele nunca abandona os seus filhos", disse, segurando suas mãos com firmeza. Mas, apesar das palavras de conforto, o vazio era esmagador. Com a morte de Luzia, as autoridades decidiram enviar Talita para um abrigo, já que não havia outros familiares dispostos ou capazes de cuidar dela. Na manhã em que o carro veio buscá-la, Talita sentou-se na beira da cama que fora de sua avó, segurando a Bíblia que Luzia sempre lia. Antes de sair, ela fez uma última oração. "Deus, eu sei que a vovó está aí com o Senhor agora. Por favor, cuida dela e me ajuda, porque eu não sei o que vai acontecer comigo." A chegada ao abrigo foi um choque. O prédio era grande e frio, com paredes descascadas e corredores estreitos. O som de vozes ecoava por todos os lados, mas Talita sentia-se pequena e insignificante. As crianças que ali viviam tinham olhares tristes e os funcionários pareciam distantes, focados em manter a ordem mais do que em oferecer carinho. No primeiro dia, Talita recebeu um uniforme simples e foi orientada sobre as regras do lugar. Uma das funcionárias, uma mulher de voz severa, mostrou o dormitório onde ficaria. "Essa é sua cama. Sem bagunça, sem gritaria", disse, antes de sair apressada.
Aqui não é bagunça. Você tem um horário para tudo. Comer, dormir, estudar. Se respeitar isso, vai dar tudo certo. A mulher não ofereceu nenhum sorriso ou palavra de acolhimento, o que aumentou ainda mais o desconforto de Talita. Talita olhou para o colchão fino e suspirou. Era um mundo completamente diferente do que conhecia, mesmo com todas as dificuldades que vivera até então. Naquela noite, sozinha em uma cama desconhecida, Talita chorou baixinho. Sentia falta do cheiro da casa da avó, da cadeira de balanço rangendo no silêncio e até das broncas de Luzia. Mais do que nunca, ela se sentia como uma folha levada pelo vento, sem rumo. Antes de fechar os olhos, segurou a pequena Bíblia que trouxera consigo e orou novamente. Deus, por favor, não me deixe sozinha. O dia começava cedo no abrigo, sempre com o mesmo som agudo do sino que ecoava pelos corredores às 6 da manhã. As crianças acordavam em um movimento quase automático, algumas ainda sonolentas, outras já acostumadas com o ritmo repetitivo. Talita, no entanto, demorava alguns segundos para se orientar. Olhava para o teto descascado, tentando lembrar onde estava antes de finalmente sair da cama estreita e fria. O dormitório, compartilhado por 10 meninas, era apertado e simples. Cada uma tinha uma cama de metal com lençóis desbotados e um pequeno armário que mal comportava seus pertences. Talita dobrava sua coberta com cuidado, como se aquele gesto pudesse evitar os olhares severos das funcionárias. Não queria problemas, especialmente porque sabia que ninguém ali teria paciência com ela. No refeitório, o café da manhã era servido pontualmente às 6h30. O cardápio raramente mudava: pão duro com margarina e um café ralo sem açúcar. Talita sentava-se sozinha em um canto da mesa comprida, observando as outras crianças rindo e conversando em pequenos grupos. Sentia-se como uma intrusa, uma peça fora do lugar. Sempre se perguntava se um dia seria capaz de se enturmar. As manhãs eram dedicadas às aulas na pequena escola do abrigo. As carteiras antigas estavam arranhadas com nomes e desenhos feitos por gerações de crianças que passaram por ali. Talita tentava prestar atenção, mas sua mente frequentemente vagava para lembranças de sua avó e dos cultos na igreja. Sentia falta do toque de Luzia, mesmo que fosse apenas para corrigir algo. Agora, tudo parecia distante, como se pertencesse a uma vida que nunca mais poderia alcançar. No pátio, durante o intervalo, as crianças corriam e brincavam. Algumas jogavam bola, outras inventavam jogos com pedras e tampinhas. Talita observava de longe, sentada em um canto com a Bíblia de sua avó sobre o colo. Uma funcionária passou e a repreendeu. Você não tem que ficar aí parada. Vá brincar como as outras. Talita assentiu, mas não se mexeu. Não se sentia à vontade entre as outras crianças que pareciam desconfiar de sua presença. As tardes no abrigo eram reservadas para atividades obrigatórias. As crianças mais velhas ajudavam na limpeza, enquanto as menores aprendiam tarefas simples, como dobrar roupas ou organizar brinquedos. Talita, com seus 12 anos, era frequentemente encarregada de varrer os corredores. Ela fazia tudo com zelo, não por medo, mas porque sentia que precisava provar a si mesma que ainda podia ser útil. As noites eram os momentos mais difíceis. Depois do jantar, quando todos já estavam em suas camas, Talita ouvia os sussurros e risadas das outras meninas no dormitório. Algumas contavam histórias ou falavam sobre os planos para o futuro. Talita ficava calada, segurando a Bíblia de Luzia como se fosse um escudo. Antes de dormir, fazia uma oração silenciosa, pedindo força para suportar mais um dia. O abrigo não era apenas um lugar de regras rígidas, era um lugar onde os sonhos pareciam sufocados. Talita sentia isso em cada olhar vazio, em cada repreensão das funcionárias, em cada criança que crescia rápido demais para sobreviver. Mas mesmo ali, no meio da dureza e do cansaço,
havia algo que ela se recusava a deixar morrer: a esperança. Deus, se o Senhor está comigo, por favor, não me deixe esquecer que eu ainda posso sonhar. Os dias no abrigo passavam devagar, cada um mais parecido com o outro. Talita já havia aprendido a rotina e mantinha-se discreta, tentando não atrair a atenção de ninguém. Contudo, nem sempre era possível evitar os olhares curiosos ou os comentários maldosos de algumas crianças. "Você parece uma múmia com essa cara de morta", zombou uma menina de cabelos volumosos, apontando para Talita durante o intervalo. As outras crianças riram e Talita abaixou a cabeça, fingindo que não ouviu. Dentro dela, a tristeza crescia, mas não dava espaço para as lágrimas. Depois do episódio, ela se isolou ainda mais, preferindo sentar sozinha em um canto do pátio, onde se ocupava desenhando pequenos rabiscos na terra com um graveto. Foi ali, naquele momento de silêncio, que ouviu uma voz alegre e inesperada. "Posso sentar com você?" Era Milena, uma menina um pouco mais velha, com olhos brilhantes e sorriso largo. Milena parecia diferente das outras crianças do abrigo. Ela tinha uma energia calorosa e contagiante. Talita olhou para ela surpresa e hesitou antes de responder. "Pode?" Milena sentou-se ao lado dela, ignorando os olhares das outras crianças. "Eu vi o que aquelas meninas fizeram com você. Elas não têm jeito, sabe? Mas não se preocupe, comigo elas não mexem", disse com uma confiança que surpreendeu Talita. Pela primeira vez, ela sorriu timidamente. A partir daquele dia, Milena tornou-se uma espécie de protetora e amiga para Talita. Sempre otimista, Milena fazia piadas sobre o cotidiano do abrigo e inventava jogos para distraí-las. "Você já percebeu que aquela funcionária sempre usa o mesmo coque?", dizia apontando discretamente para uma das cuidadoras. "Será que ela dorme com ele?" Talita tentava conter o riso, mas acabava soltando uma risadinha. Milena tinha suas próprias dores, mas não gostava de falar sobre isso. Sempre que Talita perguntava, ela desviava o assunto. "O passado não importa. O que importa é que agora a gente tem uma a outra, certo?", dizia, estendendo a mão para Talita, como se firmasse um pacto. As duas passaram a dividir o tempo livre juntas, tornando os dias no abrigo um pouco mais suportáveis. Milena incentivava Talita a sonhar. "Você já pensou no que quer ser quando crescer? Eu vou ser psicóloga. Quero ajudar gente como a gente que passou por coisas difíceis." Talita, sem jeito, respondeu: "Eu acho que quero ser dentista, mas não sei se isso é possível." Milena a olhou com seriedade e disse: "Claro que é possível. Tudo é, se você acreditar. Você sempre fala de Deus, não fala? Então, pede a Ele." As palavras de Milena tocaram Talita de um jeito especial. Naquela noite, antes de dormir, ela orou com mais fé do que nunca, pedindo forças para seguir em frente e alcançar seus sonhos. Milena era como um raio de luz no ambiente frio e difícil do abrigo. Pela primeira vez em muito tempo, Talita sentiu que não estava completamente sozinha. Com a amizade de Milena, a esperança que ela guardava em silêncio começou a crescer, ainda que aos poucos. A rotina no abrigo seguia seu curso habitual até que, certo dia, uma funcionária chamou Talita à sala da assistente social. O coração da menina acelerou. Ela sabia que aquelas reuniões geralmente significavam notícias importantes, embora nem sempre boas. Entrando na sala, Talita encontrou a assistente social, uma mulher de rosto gentil, mas com um olhar cansado. A mesa estava cheia de papéis e sobre eles havia uma foto de uma mulher desconhecida. "Talita, temos algo para conversar", disse a assistente social com um tom suave. Talita se sentou, segurando a respiração. "Descobrimos que você tem uma tia paterna. O nome dela é Verônica e ela entrou em contato conosco. Parece que deseja te conhecer e, se tudo der certo, talvez você possa ir morar com ela." As palavras ecoaram na mente de Talita. Por um instante, o mundo ao seu redor pareceu parar.
Ela tinha uma família, não estava completamente sozinha. Sentiu uma mistura de esperança e nervosismo. Ela quer mesmo me conhecer? Perguntou com a voz trêmula. A assistente social assentiu. Sim, Thalita. Ela quer te acolher. Claro, precisaremos fazer algumas visitas e ajustar as coisas, mas acredito que isso pode ser uma boa oportunidade para você. Quando voltou ao dormitório, Thalita encontrou Milena e contou as novidades. Você tem uma tia? Isso é incrível, Thalita, disse Milena animada, mas mesmo com o entusiasmo da amiga, Thalita não conseguia evitar a ansiedade. E se ela não gostar de mim? E se eu for só um peso para ela, como fui para minha avó? Milena segurou as mãos de Thalita com firmeza. Pare de pensar assim. Você merece ser amada. Se Deus colocou isso no seu caminho, é porque algo bom vai acontecer. Os dias que se seguiram foram cheios de expectativa. A assistente social explicou que Verônica viria ao abrigo para conhecê-la pessoalmente. Quando o dia chegou, Thalita mal conseguiu dormir na noite anterior. Vestiu sua melhor roupa, um vestido simples, mas limpo e bem cuidado, e ficou esperando na sala principal. Quando Verônica entrou, Thalita sentiu um frio na barriga. A mulher tinha uma aparência elegante, com roupas bem passadas e cabelo perfeitamente arrumado. Seus olhos analisaram Thalita rapidamente, antes de esboçar um leve sorriso. Você deve ser a Thalita, disse ela, com uma voz firme. Thalita acenou, tímida. Verônica se sentou ao lado dela, tentando iniciar uma conversa. Eu fiquei surpresa quando soube de você. Mas agora que estou aqui, quero te conhecer melhor. Acho que podemos nos dar bem. A conversa foi breve, mas suficiente para encher Thalita de esperança. A possibilidade de ter uma família novamente parecia cada vez mais real. Quando Verônica se despediu, prometendo voltar em breve, Thalita não conseguiu conter um pequeno sorriso. Talvez, só talvez, as coisas estivessem finalmente mudando. Naquela noite, antes de dormir, Thalita se ajoelhou ao lado da cama e orou. Obrigada a Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas estou confiando no Senhor. Por favor, abençoe a tia Verônica e me ajude a ser uma boa sobrinha para ela. O carro parou em frente a uma casa de 2 andares, com um jardim bem cuidado e janelas decoradas com cortinas brancas. Era diferente de tudo o que Thalita conhecia. Segurando sua pequena mala, ela desceu do veículo, acompanhada de Verônica. A tia observou a menina por um instante, como se estivesse analisando cada detalhe. Bem-vinda ao seu novo lar, Thalita, disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Ao entrar na casa, Thalita ficou maravilhada com o que viu. Móveis brilhantes, quadros nas paredes e um aroma agradável de limpeza. Era um mundo completamente diferente do abrigo ou da casa de sua avó. Mas a sensação de deslumbramento foi interrompida pela chegada de Adriana e Rodrigo, os filhos de Verônica. Ambos vestiam uniformes de escolas particulares e traziam mochilas modernas. Mãe, quem é ela? Perguntou Adriana, franzindo a testa. Essa é Thalita, sua prima. Ela vai morar com a gente agora, respondeu Verônica de forma prática, sem dar espaço para comentários. Os dois apenas deram de ombros e voltaram para seus quartos, enquanto Thalita permanecia parada no corredor, sentindo-se deslocada. Nos primeiros dias, Thalita tentou se adaptar à nova casa. Ela acordava cedo para ajudar com as tarefas domésticas, mesmo sem que alguém pedisse. Sentia que precisava mostrar sua gratidão por ter um teto. No entanto, rapidamente percebeu que seu papel na casa era diferente do dos primos. Enquanto Adriana e Rodrigo iam à escola particular e praticavam atividades extracurriculares, Thalita ficava encarregada de lavar a louça, limpar os quartos e até organizar os materiais escolares deles. Verônica raramente agradecia. Você é jovem e cheia de energia. Pode muito bem ajudar,
Dizia sempre que Talita hesitava em responder. Apesar do tratamento desigual, Talita fazia o possível para manter o otimismo. Quando estava sozinha no pequeno quarto que lhe foi dado, lia a Bíblia da avó e fazia orações silenciosas. Senhor, eu agradeço por estar aqui. Por favor, me dê forças para ser paciente e fazer o meu melhor, dizia todas as noites, enquanto as lágrimas caíam em seu travesseiro. Um dia, Talita pediu permissão para ir à igreja. Verônica, que estava ocupada organizando um jantar para amigos, respondeu de forma direta: Você já tem muita coisa para fazer aqui. Não quero que perca tempo com essas coisas. A rejeição foi um golpe duro para Talita. A igreja sempre fora seu refúgio, o lugar onde encontrava paz. Agora, até isso parecia distante. Mesmo sem frequentar os cultos, Talita manteve sua fé viva. Durante as tardes, enquanto lavava a louça ou passava roupas, murmurava pequenos hinos que aprendera com Luzia. Quando terminava suas tarefas, sentava-se no quintal e olhava para o céu, buscando conforto na ideia de que Deus estava com ela, mesmo naquele lugar onde se sentia invisível. O tempo passou e Talita percebeu que sua posição na casa era clara. Não era tratada como parte da família, mas como uma obrigação. Ainda assim, ela se agarrava à gratidão. Pelo menos eu tenho onde dormir e o que comer, dizia a si mesma, tentando abafar o sentimento de rejeição que crescia dentro de seu coração. Mesmo em meio à indiferença, Talita prometeu a si mesma que um dia mudaria sua vida. Sabia que sua fé era a única coisa que poderia guiá-la para algo maior. E com essa certeza, ela continuou a lutar, dia após dia, esperando pelo momento em que suas orações seriam respondidas. O despertador de Talita tocava às 5 da manhã, marcando o início de mais um dia na casa de Verônica. Antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé, organizando a cozinha e preparando o café da manhã. Embora os primos pudessem dormir até mais tarde, Talita, aos 15 anos, sabia que seu dia era diferente. Além das tarefas domésticas, precisava estudar com afinco, agarrando-se à esperança de que a educação poderia levá-la a um futuro melhor. O barulho de panelas era um som comum naquela hora, e o aroma de café fresco começava a preencher a casa. Talita colocava a mesa com cuidado, verificando se tudo estava no lugar antes de chamar Verônica e os primos. "Bom dia", dizia ela, tentando forçar um sorriso. Bom dia", respondia Verônica de forma distraída, geralmente com os olhos fixos no celular. Adriana e Rodrigo nem sequer levantavam a cabeça, ocupados com seus próprios pensamentos. Assim que terminavam o café, a rotina da casa continuava. Adriana e Rodrigo seguiam para a escola particular com suas mochilas novas, enquanto Talita, com cadernos já gastos, se dirigia à escola pública do bairro. O trajeto era feito a pé, e o tempo era aproveitado para revisar mentalmente o que precisava estudar. Talita sempre chegava cedo, ansiosa para absorver o máximo de conhecimento possível. "Um dia, isso vai mudar minha vida", repetia para si mesma. A escola era seu refúgio. As salas simples e lotadas não a incomodavam. Ali, ela sentia que era como qualquer outra pessoa, sem as diferenças que a casa de Verônica lhe impunha. Seu esforço nos estudos chamou a atenção de alguns professores, que frequentemente elogiavam sua dedicação. "Você tem muito potencial, Talita. Continue assim", dizia a professora de matemática. Essas palavras eram como um bálsamo para seu coração cansado. Após as aulas, Talita voltava rapidamente para casa, onde a aguardava uma lista de tarefas deixada por Verônica. Lavar roupas, varrer a sala, organizar o jantar. Enquanto trabalhava, ouvia os risos de Adriana e Rodrigo, que assistiam televisão ou brincavam no quarto. Às vezes, o sentimento de injustiça apertava seu peito, mas ela logo se lembrava de suas orações. "Deus,
Eu confio em ti. Sei que o Senhor tem um plano para mim. À noite, quando todos já estavam dormindo, Talita aproveitava as horas de silêncio para estudar. Sentada no chão do quarto pequeno, com um abajur improvisado, ela revisava livros emprestados e fazia exercícios. O cansaço muitas vezes a fazia cochilar sobre os cadernos, mas ela se obrigava a continuar. Eu preciso passar no vestibular. É a única saída, dizia, enquanto o sono pesava em seus olhos. Mesmo nos dias mais difíceis, Talita não abandonava suas orações. Antes de dormir, ajoelhava-se ao lado da cama e falava com Deus como se estivesse conversando com um amigo. Senhor, obrigada por mais um dia. Sei que nem sempre é fácil, mas o Senhor nunca me deixou. Por favor, me ajude a continuar. Apesar da rotina exaustiva, Talita sentia que algo dentro dela crescia. Sua determinação e fé eram o que a mantinham de pé. E embora ninguém ao seu redor percebesse, ela sabia que estava construindo silenciosamente o caminho para um futuro melhor. Era noite e Talita estava sentada no pequeno colchão de seu quarto. Naquele momento, o silêncio da casa a envolvia como um cobertor pesado. Com o caderno aberto no colo e uma caneta na mão, ela tentava se concentrar nos estudos, mas sua mente estava longe. O dia havia sido mais difícil que o normal. Verônica fizera críticas por algo que Talita achava insignificante. Um copo deixado fora do lugar. E os primos, como de costume, ignoraram sua presença. Porque sempre parece que eu não sou suficiente, Talita pensou, segurando as lágrimas. Não era a primeira vez que esse sentimento a dominava. A casa de Verônica era confortável e ela sabia que havia muito pelo que ser grata. Nunca lhe faltava comida ou abrigo, mas a ausência de carinho tornava cada dia uma luta emocional. Ela recordava as palavras que o pastor dissera muitos anos antes na igreja. O Senhor nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Essas palavras eram um consolo, mas naquela noite pareciam distantes. No dia seguinte, enquanto lavava a louça, Verônica passou pela cozinha e lançou um olhar rápido para Talita. Não se esqueça de passar pano na sala. Está cheia de poeira, disse, sem sequer parar. Talita assentiu, controlando o impulso de dizer que estava exausta. Ela me deu um teto. Eu não posso reclamar, pensou. Mas no fundo, desejava algo mais. Uma palavra gentil, um sorriso, qualquer sinal de que Verônica havia como mais do que uma empregada. Depois do jantar, enquanto limpava a mesa, ouviu a risada alta de Adriana e Rodrigo na sala. Eles assistiam a um programa de TV despreocupados. Por um momento, Talita os observou de longe, imaginando como seria viver como eles, sem responsabilidades além da escola, com o carinho e a atenção dos pais. Sentiu um aperto no peito. Por que parece que eu não faço parte dessa família? Quando terminou as tarefas, Talita foi até o quintal e se sentou em um banco de madeira. O céu estava claro, com estrelas espalhadas como pequenos brilhos. Ela olhou para cima e deixou que as lágrimas finalmente caíssem. Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas às vezes é tão difícil. Eu quero ser grata, de verdade, mas não posso evitar me sentir rejeitada. Por favor, me ajude a lembrar que eu sou importante para o Senhor, mesmo quando o mundo me faz sentir o contrário. Depois de um tempo, Talita voltou ao quarto e pegou a Bíblia que herdara de sua avó. Abriu em um salmo que ela conhecia bem. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essas palavras renovaram sua força, trazendo um pequeno sorriso ao seu rosto. Ela sabia que os conflitos internos não desapareceriam de uma hora para outra, mas também sabia que Deus estava ao seu lado. Eu sou mais forte do que isso, murmurou para si mesma, fechando a Bíblia. E com esse pensamento, voltou a estudar, decidida a transformar sua dor em motivação. Era uma manhã de sábado, e o som de risos e conversas animadas ecoava pela casa.
Adriana e Rodrigo estavam no jardim brincando com os amigos, enquanto Verônica organizava um churrasco para Recebe. Quando será que minha vida vai mudar? Pensou. A sensação de impotência ameaçava dominá-la. Mas naquele instante, ela se lembrou de algo que sua amiga Milena costumava dizer. Você precisa acreditar no que Deus tem reservado para você. Naquele momento, algo despertou dentro dela. Thalita enxugou as mãos rapidamente, correu até o pequeno quarto onde dormia e abriu a gaveta. Lá estava o caderno surrado, onde ela anotava suas metas e sonhos. Entre as páginas gastas, encontrou uma frase que havia escrito há meses: estudar para ser dentista. Ela se sentou na cama com o caderno no colo e começou a planejar. Sabia que entrar em uma faculdade pública era difícil, mas não impossível. Ela tinha pegado um livro de biologia emprestado de um professor da escola e o abriu na primeira página. Vou começar por aqui, disse a si mesma. Naquela tarde, enquanto os convidados de Verônica riam e conversavam, Thalita estava no quarto, submersa nos estudos. Lia e relia os textos, fazendo anotações e tentando entender cada detalhe. Embora o barulho da festa distraísse um pouco, ela estava determinada. Na segunda-feira, foi à escola mais cedo e pediu ajuda a um dos professores. Eu quero me preparar para o vestibular. O senhor pode me dar algumas dicas? O professor sorriu, impressionado com a determinação da aluna. Claro, Thalita. Você é uma menina muito esforçada. Vou trazer alguns materiais para você estudar em casa. Mesmo depois de um dia exaustivo de tarefas domésticas, ela dedicava algumas horas da noite para ler, resolver exercícios e assistir a vídeos educativos no celular antigo que Verônica permitia que ela usasse. A fé também continuava sendo sua maior fonte de motivação. Antes de dormir, ela sempre orava: Senhor, eu sei que o caminho é longo, mas estou confiando no Senhor. Por favor, me ajude a não desistir. Os resultados começaram a aparecer. Na escola, seus professores começaram a notar seu progresso. Thalita, você tem tudo para conseguir. Continue assim, disse a professora de português, entregando-lhe um texto para estudar. Cada pequeno elogio era como combustível para sua determinação. Apesar da indiferença de Verônica e das dificuldades diárias, Thalita encontrou um propósito maior. Seu sonho de ser dentista não era apenas sobre construir uma carreira, mas sobre provar a si mesma que podia vencer, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Com cada página lida e cada exercício resolvido, Thalita sentia que estava um passo mais perto de seu objetivo. E pela primeira vez em muito tempo, ela viu o futuro com olhos cheios de esperança. Tempos depois, a escola estava mais cheia do que o normal naquela manhã. Alunos reuniam-se em pequenos grupos, cochichando e olhando para seus celulares. O resultado do vestibular havia sido publicado e a tensão no ar era quase palpável. Thalita caminhava pelos corredores com o coração acelerado, segurando firme a pequena folha onde havia anotado seu número de inscrição. Na sala de informática da escola, os computadores estavam disputados, mas Thalita conseguiu um lugar graças a um dos professores que a conhecia bem. Boa sorte, Thalita. Estou torcendo por você, disse ele, sorrindo enquanto a menina digitava seus dados no sistema. Quando a página carregou, os olhos de Thalita percorreram a tela rapidamente até encontrar seu nome. Ao lado dele, as palavras que ela nunca imaginara ler: aprovada em odontologia. Por um instante, ela ficou em silêncio, como se seu cérebro precisasse de tempo para processar a informação. Depois, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu consegui. Meu Deus, eu consegui, murmurou, cobrindo a boca com as mãos. A notícia se espalhou rapidamente e alguns colegas a parabenizaram enquanto ela caminhava pela escola. Thalita agradecia, mas no fundo ainda estava tentando acreditar que aquilo era real. Quando chegou em casa, no entanto, não encontrou a mesma empolgação.
Verônica estava na cozinha, cortando legumes para o jantar. Talita entrou com um sorriso tímido e disse: "Tia, eu passei no vestibular. Vou estudar odontologia em uma universidade pública." Verônica parou o que estava fazendo por um momento e lançou um olhar rápido para a menina. "Parabéns, Talita. Só espero que isso não atrapalhe suas responsabilidades aqui em casa." O entusiasmo de Talita diminuiu um pouco, mas ela não deixou que aquilo a abalasse. Sabia que a batalha estava apenas começando. Para frequentar a universidade, precisaria equilibrar os estudos e as tarefas domésticas, mas estava determinada a dar conta de tudo. Os primeiros dias na universidade foram desafiadores. As aulas eram intensas e Talita logo percebeu que teria que se esforçar ainda mais para acompanhar os colegas. Enquanto muitos discutiam sobre viagens e livros caros, ela fazia anotações detalhadas e revisava tudo o que podia em casa. De manhã, Talita saía cedo para pegar 2 ônibus até o campus. Sentava-se na primeira fileira, absorvendo cada palavra dos professores. Durante os intervalos, ela fazia anotações e aproveitava o tempo para estudar na biblioteca. À tarde, voltava para casa e começava sua segunda jornada: lavar a roupa, limpar a casa e ajudar na cozinha. Apesar do cansaço, ela continuava com um sorriso discreto no rosto, lembrando-se de que aquilo fazia parte do caminho que escolheu. As noites eram curtas e preciosas. Talita estudava até tarde, muitas vezes lutando contra o sono, mas sentia-se fortalecida pela fé que nunca abandonara. "Senhor, obrigada por esta oportunidade. Me dê forças para continuar e para não desapontar ninguém, nem a mim mesma", orava todas as noites, segurando a Bíblia que sempre a acompanhava. Com o passar do tempo, Talita começou a se destacar na universidade. Professores notaram sua dedicação e chegaram a elogiá-la em sala de aula. Apesar das dificuldades, ela sabia que cada esforço valia a pena. Mesmo diante da indiferença de Verônica, que nunca reconhecia seu progresso, Talita continuava agradecida. "Eu não estaria aqui sem a ajuda de Deus", repetia para si mesma, e com essa certeza enfrentava cada novo desafio com coragem. Era um fim de tarde abafado, e Talita chegava da faculdade com a mochila pesada e os ombros ainda mais carregados. Estava exausta. O dia fora cheio de aulas e um trabalho em grupo a obrigara a ficar mais tempo no campus. Mesmo assim, ela sabia que ainda precisava cumprir as tarefas domésticas que Verônica sempre deixava para ela. Ao entrar em casa, encontrou a tia na sala, sentada no sofá com os pés cruzados e o celular na mão. Ao lado dela, Adriana e Rodrigo assistiam a um programa de TV. Talita tentou passar despercebida, mas Verônica logo ergueu os olhos, franzindo o senho. "Onde você estava até agora, Talita?" perguntou com o tom frio que Talita conhecia bem. "Estava na faculdade, tia. Fiquei no laboratório até mais tarde." Verônica soltou uma risada seca. "No laboratório? É engraçado como você sempre tem uma desculpa quando deixa de fazer as coisas que precisa aqui em casa." Talita parou por um instante, tentando entender o que a tia queria dizer. "O que eu deixei de fazer? A louça do almoço ainda está na pia, e eu pedi para você passar pano na sala antes de sair, mas pelo jeito, sua faculdade é mais importante do que as coisas que te damos aqui." A respiração de Talita ficou pesada. Ela olhou para a cozinha e viu a pia cheia de pratos. Rodrigo estava comendo um lanche em um prato sujo e deixara tudo lá. "Mas a senhora sabia que eu ia sair cedo hoje. Não foi culpa minha. Os pratos não estavam aí quando saí." "Está dizendo que é minha culpa ou dos meus filhos?" retrucou Verônica, se levantando do sofá com uma expressão irritada. Talita tentou manter a calma. "Eu só estou dizendo que não foi intencional. Assim que terminar de organizar minhas coisas, eu lavo tudo." "Organizar suas coisas? Menina, você tem cada vez mais coragem."
Verônica deu um passo à frente, o tom de voz ficando mais alto. Você acha que está em um hotel? Se eu e Marcelo não tivéssemos te acolhido, sabe onde estaria agora? Na rua. É assim que você agradece? Fazendo o que bem entende e deixando o trabalho acumulado para os outros? Talita sentiu o rosto queimar. As palavras da tia, tão injustas, feriam mais do que ela podia suportar. Tia, com todo respeito, eu não faço o que quero. Tudo o que faço é tentar equilibrar as tarefas de casa e a faculdade, porque sei que é a única forma de mudar minha vida. Mudar sua vida? Verônica rebateu rindo amargamente. Você não sabe o que é mudar de vida. Eu que sei o que é trabalhar duro para ter o que temos hoje. Você chegou aqui como uma coitada, sem nada, e agora age como se tivesse direito a mais do que damos. O sangue de Talita fervia, mas ela tentou se conter. Eu nunca quis tirar nada da senhora. Eu só quero estudar e ter um futuro. Ah, quer estudar? Pois estude onde quiser, mas não conte com a gente. Porque eu já estou cansada de ser tratada como se fosse uma obrigação na sua vida. Talita deu um passo para trás, o peito subindo e descendo rapidamente. Eu nunca tratei a senhora como obrigação. Sempre fui grata. Mas a senhora não enxerga isso porque nunca tentou me entender. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Verônica a encarou com olhos cheios de raiva e depois apontou para a porta. Se é assim, talvez seja a hora de você sair daqui. Não preciso de alguém que acha que pode me desafiar. Vai, arrume suas coisas e suma da minha casa. As palavras caíram sobre Talita como um trovão. Ela queria gritar, implorar ou até explicar mais uma vez, mas sabia que não adiantaria. Sem dizer mais nada, subiu as escadas e começou a arrumar suas poucas coisas na mala. As lágrimas escorriam enquanto ela dobrava suas roupas, tentando processar o que estava acontecendo. Antes de sair, parou na porta da sala, segurando a mala com força. Obrigada por tudo, tia. Que Deus abençoe a senhora e sua família. Verônica não respondeu. Apenas virou o rosto, como se a presença de Talita fosse um incômodo. Na rua, o ar frio da noite pareceu um contraste cruel com o calor sufocante da discussão. Talita sentou-se no banco de uma praça próxima e começou a chorar. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Minutos depois, o telefone vibrou em suas mãos. Era Milena. Talita? Eu senti vontade de te ligar. Está tudo bem? Talita tentou responder, mas a voz saiu fraca. Não, Milena. Fui expulsa de casa. Eu não sei para onde ir. Milena, sempre prática e calorosa, respondeu sem hesitar. Vem para cá. Não se preocupe com nada. Vamos resolver isso juntas. As palavras da amiga soaram como um abraço de Deus. Talita enxugou as lágrimas e levantou-se. Mesmo em meio à dor, sua fé permanecia intacta. Obrigada, Senhor. Sei que o Senhor está comigo. Ela começou a caminhar em direção ao novo endereço, com o coração cheio de medo, mas também de esperança. A porta do pequeno apartamento de Milena abriu-se com um rangido, revelando um espaço modesto, mas acolhedor. O apartamento tinha apenas um quarto, uma cozinha integrada à sala e um banheiro apertado. Mas para Talita, naquele momento, parecia um palácio. Entra, amiga, disse Milena, com um sorriso caloroso. É simples, mas é nosso. E agora é seu também. Talita colocou a mala no chão e olhou ao redor. Havia uma mesa de madeira desgastada, com 2 cadeiras, um sofá que também servia de cama e uma pequena prateleira com livros e potes de comida. Apesar da simplicidade, o ambiente tinha um ar aconchegante que Milena conseguira criar com detalhes. Cortinas floridas, um tapete macio e pequenos quadros com mensagens de fé nas paredes. Obrigada, Milena, disse Talita com os olhos marejados. Eu nem sei como te agradecer por isso.
Milena se aproximou e a abraçou com força. Você não precisa agradecer. É para isso que servem as amigas. E lembra o que eu sempre digo: Deus cuida de nós, uma da outra. Os primeiros dias foram um ajuste para as duas. Milena já trabalhava meio período como assistente administrativa e dividia as contas do apartamento com muito esforço. Com a chegada de Thalita, precisaram apertar ainda mais o orçamento. As compras de mercado eram cuidadosamente calculadas e as refeições quase sempre incluíam arroz, feijão e alguma coisa simples. Desculpa te trazer mais despesas, Milena, disse Thalita certa noite, enquanto comiam juntas na pequena mesa. Milena balançou a cabeça e deu um sorriso. Não me peça desculpas. Você está aqui porque é meu presente de Deus. Eu já passei por tanta coisa sozinha e agora tenho você para dividir as dificuldades. Foi com esse apoio mútuo que Thalita começou a se reerguer. Durante o dia, ela se dividia entre as aulas na faculdade e um emprego de meio período como recepcionista em um consultório odontológico. À noite, voltava ao apartamento e ajudava Milena com as tarefas domésticas. Apesar da rotina cansativa, as duas encontravam momentos para rir e se apoiar. Em uma noite, sentadas no chão da sala, elas conversavam sobre os sonhos que as motivavam. Eu quero abrir um consultório um dia, disse Thalita, com um brilho nos olhos, mas não só para ganhar dinheiro. Quero ajudar pessoas que, como eu, passaram por tantas dificuldades e não têm como pagar um tratamento. Milena sorriu e assentiu. E eu quero fazer o mesmo, mas com a psicologia. Quero mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que tem alguém para ouvir e entender. A amizade das duas era um suporte emocional que fazia toda a diferença. Nos momentos mais difíceis, quando o dinheiro parecia não ser suficiente ou os estudos ficavam pesados demais, elas se apoiavam. Oravam juntas todas as noites, pedindo forças e agradecendo pelas pequenas vitórias do dia. Você sabe que Deus nos colocou juntas por um motivo, não sabe? Disse Milena certa vez, enquanto lavavam a louça lado a lado. Thalita sorriu e respondeu: Sei, sim. Ele sempre soube que eu não conseguiria sozinha, e eu nunca estive sozinha, porque ele me deu você. As dificuldades financeiras continuaram, mas a força da amizade e a fé inabalável de ambas fizeram com que seguissem em frente. Naquele pequeno apartamento, Thalita encontrou um lar verdadeiro pela primeira vez em muitos anos. O despertador de Thalita tocava às 5h30 todas as manhãs. Era o sinal de que o dia cheio estava começando. Com movimentos rápidos, ela se arrumava e preparava o café, sempre dividindo o pão com Milena antes de sair. O percurso até a faculdade incluía 2 conduções e longos minutos de caminhada, mas ela aproveitava o tempo no transporte para revisar os resumos que fazia à mão em um caderno já desgastado. Ao chegar ao campus, Thalita cumprimentava os colegas e se dirigia à biblioteca, onde sempre tentava adiantar os estudos antes das aulas começarem. Ela sabia que, com tantas responsabilidades, precisava de organização impecável para não ficar para trás. Durante as aulas, sua concentração era total. Ela fazia anotações detalhadas e ficava até o último minuto tirando dúvidas com os professores. Mas a realidade era desafiadora. Muitos de seus colegas tinham livros caros, pagavam cursos de reforço e até participavam de intercâmbios, enquanto Thalita contava com materiais emprestados e vídeos gratuitos na internet. Você é tão dedicada, Thalita, disse um colega certa vez. Como consegue dar conta de tudo? Ela sorriu, mas não explicou a luta diária. Sabia que ninguém ali entenderia completamente o esforço que era equilibrar trabalho, estudos e sobrevivência. À tarde, Thalita trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico. O trabalho era simples, mas exigente. Atender pacientes, organizar agendas e manter o local limpo.
Sempre que havia um momento de folga, ela aproveitava para observar os dentistas trabalhando. O brilho nos olhos dela não passava despercebido. "Você vai ser uma ótima dentista", disse a doutora Renata, uma das profissionais do consultório, certa vez. "Consigo ver a paixão que você tem por isso." Essas palavras eram combustível para Thalita. Mesmo com o cansaço acumulado, ela se esforçava para manter a motivação. Durante as noites, Thalita voltava à faculdade para estudar. No caminho, carregava uma sacola cheia de doces que preparava com Milena aos domingos. As vendas ajudavam a complementar sua renda e pagar pequenas despesas, como xerox e passagens de ônibus. "Doce pessoal, brigadeiro, bolo de pote, fresquinhos", dizia com um sorriso enquanto caminhava entre os colegas. Alguns a cumprimentavam com empolgação, outros compravam apenas por solidariedade. Mas, para Thalita, cada venda era uma pequena vitória. Havia dias em que o cansaço parecia insuportável. Certo dia, enquanto resolvia um exercício difícil, sentiu o sono pesar. As palavras no livro começaram a embaralhar. E ela percebeu que não conseguiria continuar. "Deus, me dê forças", sussurrou, antes de fechar o caderno e descansar a cabeça na mesa por alguns minutos. No fim de semana, Thalita e Milena transformavam o pequeno apartamento em uma fábrica improvisada de doces. A mesa da cozinha ficava cheia de potinhos, formas de brigadeiro e sacolas para embalar. Elas trabalhavam juntas, rindo e conversando. "Sabe o que eu mais gosto nesses dias?", perguntou Thalita, enquanto enrolava brigadeiros. "O quê?", respondeu Milena, curiosa. "De saber que estou um passo mais perto dos meus sonhos. Cada doce vendido, cada noite mal dormida. Tudo isso está me levando aonde eu quero chegar." Milena sorriu. "E você vai chegar, amiga. Porque Deus está vendo seu esforço e Ele nunca deixa um filho dele sem resposta." Essas palavras eram um lembrete constante para Thalita. Apesar de todas as dificuldades, sua fé era a âncora que a mantinha firme. A cada dia, ela sentia que estava mais perto de alcançar seus objetivos, não apenas pelo esforço, mas pela certeza de que Deus estava com ela em cada etapa do caminho. Tempos depois, o auditório estava cheio naquela tarde ensolarada. Famílias e amigos ocupavam cada assento, enquanto os formandos aguardavam nervosamente nos bastidores. Thalita estava entre eles, vestindo a beca preta e segurando o capelo em mãos. O coração batia acelerado, não apenas pela emoção do momento, mas pelo peso de tudo o que a levara até ali. Milena, ao seu lado, deu um leve empurrão em seu braço. "Ei, para de tremer! Você conseguiu! Hoje é o dia de comemorar." Thalita soltou uma risada nervosa. "Eu sei, Milena, mas parece um sonho. Não consigo acreditar que cheguei até aqui." Milena segurou a mão da amiga e apertou com força. "Acredite, porque é real. Deus nunca deixou você desistir. Você merece cada segundo desse momento." O som de aplausos ecoou pelo auditório quando o mestre de cerimônias anunciou o início da formatura. Um a um, os alunos foram chamados ao palco para receber seus diplomas. Quando o nome de Thalita foi anunciado, ela sentiu as pernas fraquejarem, mas forçou-se a andar até o palco. Thalita Rodrigues, bacharela em odontologia. A plateia aplaudiu. E Thalita ergueu o diploma com as mãos trêmulas, enquanto os flashes das câmeras capturavam o momento. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela descia as escadas. Milena a aguardava com um abraço apertado. "Parabéns, doutora Thalita", disse Milena com um sorriso tão grande quanto o da amiga. Logo depois, foi a vez de Milena. Quando ela recebeu o diploma de psicologia, Thalita gritou e aplaudiu de pé, sentindo um orgulho imenso. A jornada das duas havia sido marcada por dores, lutas e sacrifícios, mas ali estavam elas, vitoriosas. Após a cerimônia,
Talita e Milena foram para um pequeno restaurante, onde comemoraram com uma refeição simples. Sentadas à mesa, elas riam e relembravam os momentos difíceis que haviam superado juntas. Lembra quando a gente tinha que fazer doces até tarde e ainda estudar no mesmo dia? Perguntou Milena, com os olhos brilhando de emoção. E quando você queimou a panela inteira tentando fazer calda de chocolate? Respondeu Talita, rindo alto. Apesar das brincadeiras, ambas sabiam o quanto aquele momento significava. A formatura não era apenas o fim de uma etapa, mas o começo de algo maior. Ao voltar para casa, Talita se ajoelhou e agradeceu. Senhor, obrigada por tudo, por nunca me abandonar, mesmo quando eu pensei que não conseguiria. Obrigada por me dar forças, por me dar Milena e por me mostrar que a fé pode transformar vidas. O cheiro de desinfetante e o som leve do compressor do consultório enchiam o ar. Talita estava parada em frente ao espelho, no banheiro pequeno do local, ajustando o jaleco branco que agora fazia parte de sua rotina. No bolso, o crachá brilhava com seu nome. Doutora Talita Rodrigues, cirurgiã dentista. Era a primeira vez que via o título ao lado do seu nome em algo oficial, e o coração se encheu de orgulho. A clínica onde começara a trabalhar era modesta, em um bairro de classe média, mas tinha movimento constante. Talita foi contratada como uma das dentistas da equipe e começaria com atendimentos básicos. Mesmo assim, para ela, era como pisar em solo sagrado. Doutora, seu primeiro paciente chegou, disse a recepcionista, batendo levemente na porta. Talita respirou fundo e respondeu com um sorriso nervoso. Obrigada, já estou indo. Ao entrar no consultório, encontrou uma senhora de meia-idade sentada na cadeira odontológica. Talita sorriu gentilmente e começou o atendimento. Bom dia, como posso te ajudar hoje? A conversa fluiu enquanto realizava o procedimento e, ao final, a paciente agradeceu. Você tem mãos leves. Dá para perceber que ama o que faz. Essas palavras ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Amar o que fazia era exatamente o que a definia. Cada atendimento era uma oportunidade de mostrar gratidão pela chance que Deus havia lhe dado, e Talita se dedicava ao máximo em cada consulta. Com o passar dos meses, Talita começou a sentir os frutos do seu trabalho. Seu salário era mais do que suficiente para pagar as contas e ajudar Milena com as despesas do apartamento. Pela primeira vez na vida, Talita sentiu uma liberdade financeira que nunca havia experimentado antes. Sabe o que comprei hoje? Disse ela a Milena certa noite, entrando no apartamento com um sorriso de orelha a orelha. O quê? Perguntou Milena, curiosa. Talita tirou de uma sacola uma panela nova. Lembra daquela que queimamos fazendo brigadeiro? Agora temos uma melhor. Acho que isso significa que estamos subindo na vida. As duas caíram na risada, mas por dentro, Talita sabia que aquilo era muito mais do que uma panela. Era a prova de que seus esforços estavam valendo a pena. No consultório, Talita começou a ganhar a confiança dos pacientes e dos colegas de trabalho. Seu nome era frequentemente elogiado por sua gentileza e profissionalismo. O dono da clínica, Dr. Ricardo, comentou um dia: você tem algo especial, Talita. Não é só habilidade, mas um coração que faz os pacientes se sentirem cuidados de verdade. Isso não se aprende na faculdade. Essas palavras eram mais do que um elogio para ela. Eram uma confirmação de que estava no caminho certo. À noite, em seu quarto, Talita refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. Antes de dormir, abria sua Bíblia e fazia a mesma oração que sempre a acompanhara. Obrigada, Senhor, por tudo. Por cada oportunidade e cada luta que me trouxe até aqui, que eu continue sendo um instrumento para ajudar os outros, assim como o Senhor sempre cuidou de mim.
Mesmo com a estabilidade financeira, ela sabia que ainda havia muito mais a conquistar. Mas, acima de tudo, tinha a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Era uma tarde movimentada na clínica, com a recepção cheia de pacientes esperando para serem atendidos. Thalita acabara de terminar um procedimento e estava organizando os materiais quando a recepcionista bateu na porta do consultório. Doutora, o próximo paciente é o Leandro. Ele já está aqui. É aquele que vem todo mês para a limpeza, informou com um sorriso discreto, como se soubesse de algo que Thalita não sabia. Leandro era um jovem alto, com cabelos bem cortados e um sorriso fácil. Ele havia se tornado paciente regular de Thalita desde o início do ano, sempre educado e com uma energia positiva que a fazia sorrir. Mas, naquele dia, havia algo diferente em sua presença. "Oi, doutora, tudo bem com você?" perguntou ele, enquanto se acomodava na cadeira odontológica. "Tudo sim, Leandro. E você, está pronto para mais uma limpeza?" respondeu ela, mantendo o tom profissional. Durante o atendimento, a conversa fluiu naturalmente. Leandro era extrovertido e tinha o hábito de contar histórias engraçadas sobre o trabalho e a família, sempre arrancando risadas discretas de Thalita. "Sabe, doutora", disse ele, enquanto ela ajustava o sugador, "eu sempre achei dentista uma profissão incrível. Vocês fazem a diferença na vida das pessoas, sabia?" Thalita sorriu por trás da máscara. "Que bom ouvir isso. É exatamente por isso que escolhi essa carreira." Quando o atendimento terminou, Leandro ficou por alguns segundos, além do necessário, na sala. Parecia hesitar antes de dizer algo. "Doutora, você tem um tempinho para um café depois do expediente? Queria conversar mais sobre essas histórias que você contou, de como decidiu ser dentista." Thalita sentiu um frio na barriga. Fazia anos que ninguém mostrava interesse por ela além do ambiente profissional. Ela não sabia como reagir. "Ah, eu agradeço o convite, mas acho melhor mantermos as coisas profissionais", respondeu com um sorriso tímido. Leandro não insistiu. "Claro, eu entendo. De qualquer forma, foi um prazer ser atendido por você, como sempre." Ele saiu do consultório com o mesmo sorriso gentil, mas Thalita percebeu uma sombra de decepção em seus olhos. Nos dias que se seguiram, Thalita tentou não pensar muito sobre o encontro. Afinal, sua prioridade era sua carreira. Mas, para sua surpresa, Leandro não desistiu. A cada visita à clínica, ele demonstrava paciência e respeito, tratando-a com a mesma gentileza de sempre, sem forçar aproximações. Certo dia, enquanto organizava prontuários na recepção, Thalita ouviu a recepcionista comentar com outro colega: "Esse Leandro tem algo diferente. Ele não vem só por causa do tratamento, tenho certeza." Thalita fingiu não ouvir, mas sentiu o rosto corar. No fundo, sabia que Leandro estava tentando se aproximar de forma sincera, mas tinha medo. Medo de ser machucada, de confiar em alguém novamente. Em uma manhã chuvosa, Thalita estava saindo da clínica quando escorregou em uma poça de água na calçada e derrubou sua bolsa. Papéis e materiais se espalharam pelo chão e ela começou a recolhê-los rapidamente, tentando ignorar o desconforto. "Doutora, deixa que eu te ajudo", disse uma voz familiar. Era Leandro, que havia saído de um café próximo e viu o incidente. Ele se ajoelhou ao lado dela, pegando os papéis molhados com cuidado. "Você está bem?" perguntou ele com preocupação. "Estou sim. Foi só um escorregão", respondeu ela, sem conseguir evitar um sorriso de gratidão. Quando todos os papéis estavam recolhidos, Leandro segurou a bolsa e a devolveu a ela. "Você sempre está ajudando as pessoas, doutora. Acho que agora foi minha vez de ajudar." Thalita riu e, pela primeira vez, sentiu que talvez pudesse confiar nele. "Obrigada, Leandro. Acho que devo um café a você agora, né?"
Leandro ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas rapidamente respondeu: só se eu puder pagar o próximo. Combinado? Talita assentiu, ainda hesitante, mas com o coração um pouco mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, pensou que talvez pudesse permitir que alguém entrasse em sua vida novamente. O restaurante ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores altas e mesas ao ar livre. Talita hesitou por um momento antes de entrar, ajustando a alça da bolsa no ombro. Leandro havia insistido para que ela conhecesse sua família. E apesar da ansiedade, ela aceitara o convite. Era a primeira vez em anos que se permitia dar esse tipo de passo. Ao entrar, encontrou Leandro acenando de uma mesa ao fundo. Ele estava acompanhado de uma mulher de cabelos grisalhos, com expressão acolhedora, e de um senhor que parecia calmo e reservado. Leandro se levantou ao vê-la e fez as apresentações. Talita, essa é minha mãe, Dona Fátima, e meu pai, seu Francisco. Dona Fátima abriu um sorriso largo e se levantou para abraçar Talita. Então você é a famosa Talita? Meu filho só fala de você. Talita corou instantaneamente, sem saber como responder. É um prazer conhecê-los, disse, tentando manter a compostura. Dona Fátima a puxou gentilmente para a cadeira ao lado dela. Sente-se aqui, querida. Quero saber tudo sobre você. Leandro já me contou que você é uma dentista dedicada e muito batalhadora. O almoço começou de forma leve, com conversas sobre trabalho e histórias engraçadas que Leandro contava sobre sua infância. Dona Fátima demonstrava interesse genuíno em conhecer Talita, perguntando sobre sua vida, seus desafios na faculdade e sua rotina no consultório. Deve ter sido difícil para você chegar onde está, disse Dona Fátima com um olhar compassivo. Talita hesitou antes de responder. Foi sim, mas Deus sempre me deu forças para continuar. Dona Fátima segurou a mão dela com carinho. Você tem uma fé linda. Isso é raro hoje em dia. E acho que é por isso que Leandro se encantou por você. Ele também é muito ligado a Deus. As palavras da mulher tocaram algo profundo em Talita. Por um momento, sentiu-se acolhida de uma forma que não experimentava desde a infância. O calor no olhar de Dona Fátima e a forma como ela a tratava com gentileza e carinho trouxeram memórias de sua mãe e avó. Memórias que ela lutava para não reviver com frequência. Enquanto Dona Fátima falava sobre a importância da família, Talita sentiu uma pontada de dor. Aquilo que estava experimentando com os pais de Leandro era algo que sempre sonhara, mas nunca teve de fato. Após o almoço, enquanto os homens conversavam sobre futebol, Dona Fátima se aproximou de Talita e falou em um tom mais baixo. Quero que saiba que, se um dia você precisar de algo, pode contar comigo. Você já é parte da nossa família. Os olhos de Talita se encheram de lágrimas. Obrigada, Dona Fátima. Eu nem sei como retribuir tanto carinho. Faz muito tempo que eu não me sinto assim, acolhida. Dona Fátima a abraçou com firmeza. Você merece todo o amor, minha querida. Deus nunca tira algo de nós sem nos dar algo melhor no lugar. E você merece ser feliz. Na volta para casa, Leandro percebeu que Talita estava silenciosa. Está tudo bem? Perguntou enquanto dirigia. Talita olhou pela janela antes de responder. Sim, só que hoje me fez lembrar muitas coisas. Minha família, minha mãe. É difícil, sabe? Mas também foi especial. Sua família é incrível, Leandro. Leandro segurou a mão dela por um momento, mantendo os olhos na estrada. Talita, você faz parte da minha vida agora, e eu quero que saiba que nunca vou deixar você se sentir sozinha. Aquelas palavras eram como um bálsamo para o coração de Talita. Pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse espaço para reconstruir algo que sempre lhe faltou, a sensação de pertencimento. Era uma noite clara,
e a lua iluminava a varanda onde Talita e Leandro conversavam. O restaurante onde haviam jantado estava quase vazio, mas nenhum dos dois parecia notar. Leandro segurava a mão de Talita com firmeza, os olhos fixos nos dela. "Talita, sabe o que eu mais admiro em você?" Começou ele com um sorriso. Ela arqueou as sobrancelhas, curiosa. "O quê?" "A sua força. Você enfrentou tanto, passou por coisas que teriam feito qualquer um desistir, mas você não desistiu. E não só isso, você nunca deixou de ser uma pessoa incrível." Talita sentiu o rosto corar. "Eu só fiz o que tinha que fazer, Leandro. Não é nada tão especial assim. Para mim, é especial. E é por isso que eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado." Antes que Talita pudesse reagir, Leandro tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas elegante. "Talita Rodrigues, você aceita se casar comigo?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o coração acelerado. Lágrimas surgiram em seus olhos enquanto ela assentia, sem conseguir conter o sorriso. "Sim, Leandro, eu aceito." Os preparativos para o casamento começaram logo em seguida, e Talita se viu mergulhada em um turbilhão de emoções. Apesar da felicidade, havia momentos em que a insegurança tomava conta. "Será que sou boa o suficiente para isso?" perguntava-se, olhando para o vestido de noiva pendurado no quarto. Milena, sempre sua confidente, percebeu as dúvidas da amiga e decidiu intervir. "Talita, por que você está assim? O que está te preocupando?" "Eu não sei, Milena. É tudo tão diferente do que eu imaginava para mim. Às vezes, sinto que não mereço ter uma família assim, sabe? Que eles vão me ver como alguém que não pertence." Milena segurou os ombros de Talita com firmeza. "Escuta aqui, amiga. Você merece cada segundo dessa felicidade. Você trabalhou duro para chegar até aqui. E não é só o Leandro que escolheu você. Deus escolheu você para viver tudo isso." Talita suspirou, tentando absorver as palavras da amiga. "É difícil deixar de ouvir aquela voz dentro da cabeça, sabe? A voz que diz que eu não sou suficiente." Milena sorriu com ternura. "Então, comece a ouvir outra voz. A de Deus. Ele está dizendo que você é mais do que suficiente. E eu também estou dizendo." Era uma manhã tranquila e Talita estava sentada no sofá de sua casa, revisando a lista de convidados para o casamento. Cada nome que lia fazia seu coração se apertar. A família de Leandro estava presente em peso, assim como os amigos que ela fizera ao longo dos anos. Mas uma ausência era impossível de ignorar: a de seus irmãos. Ela se lembrava de Jéssica e Vinícius como se fosse ontem, mesmo que a separação tivesse acontecido há mais de uma década. Talita não sabia onde estavam ou como suas vidas haviam seguido, mas uma coisa era certa: ela precisava encontrá-los. Com esse pensamento, Talita pegou o celular e ligou para Milena. "Amiga, eu preciso da sua ajuda. Quero encontrar meus irmãos." Milena, como sempre, não hesitou. "Claro, Talita, me diz o que você sabe e começamos por aí." A primeira pista que tinham era o nome da cidade onde Jéssica fora morar com parentes do lado paterno. Talita passou horas pesquisando nas redes sociais e em grupos comunitários, tentando encontrar qualquer referência à irmã. Milena ajudava nos intervalos do trabalho, ligando para possíveis contatos e verificando cadastros online. Depois de dias sem sucesso, uma mensagem chegou ao celular de Talita. Era de uma mulher que dizia conhecer Jéssica. "Ela trabalha em uma padaria no centro. Acho que é sua irmã, sim." O coração de Talita disparou. No dia seguinte, ela pegou um ônibus e foi até o endereço fornecido. Ao chegar, viu uma placa simples com o nome Padaria do Pão de Mel. Sentiu as mãos suarem enquanto abria a porta e o sino tocava, anunciando sua chegada. Atrás do balcão,
Uma mulher de cabelos escuros e semblante cansado atendia os clientes. Talita a reconheceu imediatamente. Era Jéssica, embora mais velha e marcada pelas dificuldades da vida. Jéssica, disse Talita, a voz tremendo. A mulher levantou os olhos, confusa no início, mas depois seus olhos se arregalaram. Talita? As duas ficaram imóveis por um momento antes de se abraçarem com força. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas, enquanto a padaria seguia com o burburinho de clientes que não entendiam o que estava acontecendo. Eu achei que nunca mais ia te ver, disse Jéssica, soluçando. Eu prometi a mim mesma que te encontraria, respondeu Talita, segurando as mãos da irmã. O reencontro foi emocionante, mas também repleto de histórias dolorosas. Jéssica contou como foi criada pelos parentes, enfrentando muitas dificuldades e trabalhando desde jovem para se sustentar. Talita a ouviu com atenção, compartilhando sua própria jornada. Eu tenho algo para te pedir, disse Talita hesitante. Quero que você vá ao meu casamento. Não será completo sem você lá. Jéssica assentiu, os olhos ainda marejados. Eu não perderia isso por nada no mundo. Agora restava encontrar Vinícius. Jéssica mencionou que ouviu falar dele alguns anos atrás, mas não tinha muitos detalhes. Talita usou as informações que a irmã deu para continuar a busca, com o apoio incansável de Milena. Mesmo com os desafios, Talita sentia que estava sendo guiada por algo maior. A cada nova pista, sua fé se fortalecia. Deus, obrigada por me trazer até aqui. Por favor, me guie até o Vinícius. Quero que ele saiba que nunca o esqueci. Depois de reencontrar Jéssica, Talita sentiu um novo ânimo para continuar a busca por Vinícius. Com as informações que Jéssica lhe fornecera, o nome de um antigo empregador e a cidade em que ele morara anos atrás, Talita iniciou uma nova jornada. Milena, como sempre, estava ao seu lado, ajudando com ligações e pesquisas. Você é incansável, Talita, disse Milena, após mais uma tarde vasculhando redes sociais. Eles são minha família, Milena. Eu preciso fechar essa lacuna na minha vida, respondeu Talita determinada. Após semanas de busca sem grandes avanços, uma resposta chegou inesperadamente. Um homem, identificado como ex-colega de trabalho de Vinícius, respondeu à mensagem de Talita. Ele dizia que Vinícius trabalhava como mecânico em uma oficina numa cidade vizinha. Talita não perdeu tempo. No dia seguinte, ela e Jéssica pegaram um ônibus até o endereço indicado. O trajeto foi silencioso, cada uma imersa em seus próprios pensamentos e emoções. Jéssica estava ansiosa, enquanto Talita orava baixinho. Deus esteja conosco, que esse reencontro seja cheio de paz. Ao chegar à oficina, o som de ferramentas e motores preenchia o ar. Homens em macacões sujos de graxa trabalhavam diligentemente, e o cheiro de óleo era forte. Talita e Jéssica desceram do táxi e ficaram na entrada, observando o movimento. É ele, disse Jéssica, apontando para um jovem curvado sobre o capô de um carro. O coração de Talita disparou. Vinícius estava mais alto e mais forte do que ela lembrava, mas o rosto era inconfundível. Suas mãos tremiam enquanto ela se aproximava lentamente. Vinícius, chamou, a voz saindo quase como um sussurro. O rapaz levantou a cabeça, franzindo a testa, enquanto olhava para as duas mulheres paradas ali. Por um instante, seus olhos se fixaram em Talita e algo mudou em sua expressão. Talita? Ele disse, com a voz cheia de incredulidade. Ela não conseguiu responder. Em vez disso, correu até ele e o abraçou com força, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Eu te procurei por tanto tempo, Vinícius. Senti tanto a sua falta. Vinícius hesitou antes de retribuir o abraço, como se ainda estivesse processando tudo. Quando finalmente a envolveu com os braços, soluçou baixinho.
Eu pensei que nunca mais veria vocês, disse, olhando para Jéssica, que também chorava. Depois de se acalmarem, os três se sentaram em um pequeno banco nos fundos da oficina. Vinícius contou como havia sido levado pelo tio paterno após a morte de sua mãe, vivendo em um ambiente rígido e distante. Aos 16 anos, decidiu sair de casa e começou a trabalhar em oficinas para se sustentar. Eu sempre pensava em vocês, disse ele, com os olhos marejados, mas não sabia por onde começar a procurar. Thalita contou sua história em detalhes, desde a morte da avó até sua jornada para se formar e encontrar os irmãos. Jéssica compartilhou sua própria trajetória e, aos poucos, os três começaram a reconstruir os laços que haviam sido rompidos pela vida. Você sabe que vai ao meu casamento, certo? Disse Thalita, segurando a mão de Vinícius. Ele riu, enxugando os olhos. Eu não perderia isso por nada no mundo. Nos meses que se seguiram, Thalita dedicou tempo para fortalecer sua relação com Jéssica e Vinícius. Organizava encontros frequentes e os incluía nos preparativos do casamento. Aos poucos, eles começaram a se sentir como uma família novamente, apesar de todas as cicatrizes. Uma semana antes do casamento, durante um jantar simples na casa de Milena, Vinícius fez uma reflexão em voz alta. Sabe, a gente passou por muita coisa, mas eu sinto que agora Deus nos uniu de novo. E isso é tudo o que importa. As palavras dele fizeram com que Thalita sorrisse. Sim, Vinícius, Deus nunca nos abandonou, Ele só estava nos preparando para esse momento. O sol brilhava forte naquela manhã, tingindo o céu de um azul intenso. Thalita estava no quarto reservado para a noiva, rodeada por Milena, Jéssica e Adriana, que a ajudavam a se preparar. O vestido branco, simples mas elegante, pendia de um cabide próximo à janela. Thalita olhava para ele e sentia o coração transbordar de emoção. Milena ajeitou o véu nos cabelos de Thalita e sorriu com carinho. Você está radiante, amiga. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Jéssica, que estava ao lado, segurou a mão da irmã. Eu nunca imaginei que viveria para ver isso. Estou tão feliz por você, Thalita, e tão orgulhosa. Thalita sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo para não estragar a maquiagem. Eu também estou orgulhosa de nós. Depois de tudo o que passamos, estarmos juntas hoje é o maior presente que Deus poderia me dar. Quando chegou a hora, Thalita entrou na igreja com o coração acelerado. O som do órgão encheu o ambiente e todos os olhares se voltaram para ela. Leandro estava no altar, esperando-a com um sorriso emocionado. Thalita percorreu o corredor devagar, absorvendo cada detalhe. Os bancos estavam cheios de pessoas que marcaram sua vida, professores da faculdade, colegas de trabalho, pacientes e, claro, seus irmãos. Vinícius estava sentado na primeira fileira, segurando as lágrimas enquanto observava a irmã. Ao chegar ao altar, Leandro segurou a mão de Thalita e sussurrou: Você está linda, e eu sou o homem mais sortudo do mundo. Ela sorriu, sentindo-se completa, e eu sou a mulher mais abençoada. Deus nos trouxe até aqui. Durante a cerimônia, o pastor falou sobre a força da fé e do amor para superar desafios. Thalita ouviu cada palavra como se fossem dirigidas diretamente a ela. Quando chegou a vez de fazer seus votos, ela respirou fundo e falou: Leandro, você me mostrou que o amor de Deus não apenas nos fortalece, mas também nos guia até as pessoas certas. Você me ensinou a confiar de novo, a acreditar que sou digna de ser amada. Hoje, diante de Deus e de todas as pessoas que amo, eu prometo caminhar ao seu lado em todas as circunstâncias. Leandro, com a voz embargada, respondeu: E eu prometo ser o parceiro que Deus me chamou para ser. Com você, eu vejo o futuro que sempre sonhei. Te amo, Thalita. Após a cerimônia, durante a recepção, Thalita subiu ao palco para fazer um breve discurso. Segurando o microfone com mãos trêmulas, ela olhou para a multidão de rostos conhecidos e sorriu.
Eu sei que hoje é um dia especial para mim e para o Leandro, mas também quero aproveitar este momento para agradecer a todos que tornaram isso possível. Deus nunca me abandonou, mesmo quando a vida parecia difícil, e Ele me deu todos vocês para iluminar meu caminho. Ela fez uma pausa, olhando para Milena, Jéssica e Vinícius. Aos meus irmãos, quero dizer que nunca os esqueci. Sempre acreditei que Deus nos reuniria novamente. Milena, você é a irmã que escolhi e a prova de que Deus usa pessoas para transformar vidas. Os aplausos foram ensurdecedores e Thalita desceu do palco com lágrimas nos olhos. Milena e seus irmãos a abraçaram e ela sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Enquanto o sol se punha, Thalita olhou para Leandro, que estava conversando com seus convidados. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que não havia mais lacunas em sua vida. Deus havia transformado sua dor em alegria, e ela sabia que o futuro seria cheio de amor e propósito. Os primeiros meses de casamento foram um período de aprendizado e descobertas para Thalita e Leandro. A pequena casa que escolheram juntos era simples, mas repleta de amor. Cada detalhe, desde os móveis escolhidos em bazares até os quadros com versículos bíblicos, refletia a nova vida que construíam lado a lado. Na rotina diária, Thalita dividia seu tempo entre o trabalho no consultório odontológico e o projeto social que criara ao lado de Milena. O projeto, chamado Sorrisos de Esperança, oferecia assistência odontológica e psicológica gratuita a jovens órfãos e mulheres em situação de abandono. No consultório, Thalita havia se tornado uma profissional respeitada, mas sentia que seu verdadeiro propósito era cumprido durante as ações do projeto. Todos os sábados, ela e Milena montavam uma tenda em um bairro carente, atendendo aqueles que não podiam pagar por tratamento. "Você é mesmo um anjo", disse uma jovem mãe, emocionada, enquanto segurava o espelho para ver seu sorriso restaurado. "Eu nem sei como agradecer." Thalita segurou a mão da mulher e respondeu com ternura: "Não precisa agradecer. Só prometa que vai continuar acreditando em dias melhores. Deus sempre cuida de nós." Na vida pessoal, Thalita cultivava laços profundos com sua nova família. Dona Fátima, a mãe de Leandro, tornou-se uma figura materna para ela. Sempre que podiam, as duas passavam tardes juntas, cozinhando e trocando histórias. "Sabe, Thalita", disse Dona Fátima em uma dessas conversas, enquanto cortava legumes, "você trouxe tanta luz para essa família. Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando colocou você na vida do Leandro." Thalita sorriu, emocionada. "E vocês trouxeram para mim algo que eu sempre sonhei, uma família de verdade." Com Jéssica e Vinícius, os encontros se tornaram frequentes. Eles passavam feriados juntos, e Thalita adorava conhecer seus sobrinhos, vendo neles a esperança de um futuro melhor. Durante um almoço em família, Vinícius levantou a taça e propôs um brinde aos reencontros e às segundas chances. Porque, apesar de tudo, Deus nunca desistiu de nós. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Thalita e Leandro estavam sentados no sofá, com uma xícara de chá nas mãos. Ele a olhou com carinho e perguntou: "Você já parou para pensar em tudo o que conquistou? Não só na sua vida, mas na vida das pessoas que você ajudou?" Thalita balançou a cabeça, sorrindo. "Tudo isso é graças a Deus. Ele me deu muito mais do que eu poderia imaginar. E agora quero usar tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas." Leandro segurou a mão dela e respondeu: "E é isso que eu mais amo em você. Seu coração é enorme, Thalita." Thalita sabia que a jornada não havia sido fácil, mas ao olhar para tudo o que construíra, sua carreira, sua família e seu propósito, sentia uma gratidão imensa. A história de dor e abandono havia se transformado em um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus.
Naquela noite, enquanto orava antes de dormir, ela agradeceu mais uma vez. Obrigada, Senhor, por me mostrar que as dificuldades não são o fim, mas o começo de algo maior. Use minha vida para continuar espalhando amor e esperança. Com essa oração, Talita dormiu com o coração em paz, sabendo que sua história ainda tinha muito a oferecer. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.